Em 1640, Portugal recuperou sua independência no episódio conhecido como Restauração, que foi seguido de uma guerra com a Espanha. Rompida a União Ibérica, subiu ao trono português o Duque de Bragança com o título de Dom João IV. Em conflito com a Espanha, o novo governo português procurou se aproximar da Holanda. Isso não impediu, entretanto, que em 1641 esse país conquistasse as possessões portuguesas de São Tomé e Angola, na África, e passasse a controlar o tráfico de escravos para a América. Enquanto Portugal reconquistava sua independência, em Pernambuco eclodia uma rebelião contra os holandeses, que foi liderada pelo comerciante e senhor de engenho João Fernandes Vieira. Nesse vídeo eu falarei sobre a insurreição contra os holandeses que ocorreu em Pernambuco. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Pelas circunstâncias internas, Portugal deixou de participar desse movimento, envolvendo-se apenas na fase final do conflito. Diversas razões levaram os donos de engenho a romper a paz com os holandeses. A principal delas foi a nova política da Companhia das Índias Ocidentais, adotada em 1642, logo após a demissão de Maurício de Nassau do governo da Nova Holanda. Essa política obrigava os senhores de engenho a aumentar a produção e a pagar as dívidas contraídas com a companhia. Os devedores que não o fizessem teriam suas terras confiscadas. Ao mesmo tempo, a companhia aumentou os impostos e proibiu os católicos de pagarem o dízimo à igreja. Os holandeses precisavam de todo o dinheiro disponível para financiar sua participação na Guerra dos 30 Anos, que foi um conflito político-religioso que abalou a Europa entre 1618 e 1648. Nassau havia sido demitido justamente por ser contrário a essas medidas. A revolta se estendeu rapidamente por toda a sociedade. Tinha início a insurreição pernambucana, que contaria com a participação não só de colonos de origem portuguesa, mas também de negros e indígenas, os primeiros sob o comando de Henrique Dias, e os índios liderados por Poti, que era um cacique potiguar que havia sido convertido ao cristianismo e batizado com o nome de Felipe Camarão. As tropas de Fernandes Vieira, Poti e Henrique Dias venceram os holandeses em duas decisivas batalhas travadas nos Montes Guararapes em 1648 e 1649. Essas vitórias, entretanto, não foram suficientes para desalojar os holandeses do Recife. Eles só se retirariam definitivamente de Pernambuco em 1654. Para isso, segundo o historiador pernambucano Evaldo Cabral de Melo, o governo de Portugal pagou a eles 4 milhões de cruzados, que era o equivalente a 63 toneladas de ouro. Uma vez expulsos do Nordeste, os holandeses criaram sua própria produção de açúcar nas Antilhas. Com técnica aperfeiçoada, essa produção trouxe crise e decadência para a economia açucareira da América Portuguesa. Enquanto isso, outro produto começava a ser cultivado na colônia portuguesa, que era o tabaco, cujo principal centro produtor era o recôncavo baiano. Bem aceito na Europa, ele era usado ainda como moeda no tráfico de escravos, pois era muito consumido entre os povos africanos. No próximo vídeo eu falarei sobre o modelo de colonização espanhol. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.